Em todo o texto bíblico nós aprendemos, somos revisitados pelo Espírito do Senhor. E eu quero, a partir desse texto, trazer uma mensagem para o seu coração sobre uma conversão sincera e um chamado à oração. Uma conversão genuína, sincera, uma conversão verdadeira e um chamado à oração. Atos 16, a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que Deus tem chamado muitos para si. A palavra do Senhor tem sido pregada de uma forma grandiosa. E muitos têm se perguntado se não será esse o tempo que o Senhor realmente está se aproximando na sua vinda. Porque Jesus disse que ele viria quando o evangelho do Senhor fosse levado a todos os povos, línguas e nações. E é um fenômeno que muitos talvez não tenham percebido, mas pela internet o mundo todo hoje está conectado. E aquilo que nós estamos fazendo aqui, muitos podem acessar em qualquer lugar do planeta. E o que tem sido feito por muitas igrejas é a divulgação do evangelho em várias línguas. Igrejas aqui no Brasil têm se esmerado e investido que os seus sermões, as palavras de pregação estejam sendo traduzidas para outros idiomas. Uma igreja presbiteriana aqui em São Paulo já hoje coloca os seus sermões em pelo menos 7 a 10 idiomas. E isso tem sido corriqueiro, tem se aumentado o número de pregações. E gente do outro lado do mundo tem ouvido o evangelho, como aqui também nós assistimos e vemos pregadores de tantos outros lugares. Mas, irmãos, embora seja um tempo que Deus tem chamado muitos, também é um tempo de muita resistência ao evangelho. Do mesmo modo em que muitos têm crido, têm ido para as igrejas, têm procurado estar com o Senhor, é um tempo também de muita resistência. E o que nós vemos, se por um lado gente testemunhando sobre Deus nos canais de TV, na internet, em livros, nós vemos também gente se colocando como resistente ao evangelho genuíno, principalmente no seu proceder. Às vezes nós vemos crentes, gente que se diz crente, mas que demonstra muitas vezes que as suas prioridades não são o evangelho ou os seus desdobramentos. Suas prioridades às vezes são o trabalho, o tempo corrido, as contas, as agendas apertadas. Jesus é lembrado, mas fica meio que no momento de sobra. Quando dá, eu me dedico a Cristo. Quando dá, eu me ofereço ao Senhor. Quando me é conveniente, eu estou na presença de Deus. Quando não é, o Senhor me aguarda. E eu vejo também, queridos irmãos, que há um certo desânimo, um certo ranço com as programações normais da vida da igreja. E eu não falo só da nossa igreja. Basta você pensar como é o movimento de oração das igrejas brasileiras e você vai ver facilmente o que eu estou dizendo aqui. Há um convite para amigos virem à igreja ou parentes, mas esses convites são raros nesses nossos dias.
E muitas vezes, irmãos, nós, ao invés de fazermos aquilo que o Senhor nos manda, nós estabelecemos um juízo. Nós passamos por cima das palavras de Jesus. Esse meu amigo não vai se converter com essa palavra de jeito nenhum. Ele é duro demais, ou ele é sábio demais e de repente essa palavra é muito simples. Não, esse amigo não tem o perfil, a igreja não tem o perfil dele. Como se a igreja tivesse perfil. Como se a igreja fosse só para um público determinado. Outras vezes nós pensamos, essa palavra não converte ninguém, ela é fraca, ou ela é dura, ou ela é muito melosa, ela é isso, é aquilo, eu é quem julgo a palavra. E não penso mais que é o Senhor quem está operando através da palavra. Às vezes nós julgamos o pregador, julgamos a música, julgamos esse momento, esse lugar, nós é quem avaliamos. Mas por que nós não vemos, irmãos, o que Jesus quer? Por que nós não vemos o que Ele quer e Ele pode fazer acima dos nossos pensamentos? Nessa semana da família, irmãos, a partir de amanhã nós vamos nos reunir concentradamente para orar por família. E eu sei, irmãos, que muitos, por conta de trabalho, por conta de atividades de estudo, por conta realmente dos compromissos assumidos, têm dificuldade em estar aqui todos os dias. Não nego isso de forma nenhuma. Mas é uma verdade também, irmãos, que muitos de nós podemos estar, podemos exercer aquilo que Ezequiel nos diz, que é se colocar na brecha. E o Senhor naquele texto diz, eu procurei um para estar na brecha e não encontrei. E aí, nessa semana, a gente ouve às vezes, né? Eu já chamei, já convidei, eu já orei, já chorei e nada. E aí, irmãos, nós seguimos meio que incrédulos, meio ocupados, meio frustrados. E Jesus nos chamando a orar, porque Jesus não mudou o seu discurso e a sua convocação para a igreja. Jesus nos chamando a viver momentos de louvor, de adoração, de pregação e de renovo na presença dEle. Mas nós, muitas vezes, nos colocamos diante de Jesus e falamos, Senhor, quantas vezes eu já joguei a minha rede? Quantas vezes já estive lá? E eu gostaria de convidar você a olhar para esse texto, queridos irmãos, e aprendermos algumas coisas nessa noite. Se você está com a sua Bíblia fechada, abra. Se você está com ela aberta, pegue-a e vamos caminhar diante do texto, observando o que acontece aqui. Esse texto, irmãos, ele está numa sequência de trabalhos missionários de Paulo e da sua equipe, lá na cidade de Filipos, já na Europa. Primeiro lugar onde o evangelho chega naquele continente é a cidade de Filipos. Ali, Lucas está narrando, ele é quem escreve o texto que nós estamos lendo. Ele é um médico que também é pregador e ele é que registra as passagens desse grupo. E aqui na passagem lida, Paulo e Silas estão presos. Primeiro realizaram um evangelismo muito lindo na casa de Lídia e toda a sua família se converte, as pessoas próximas ali entregam sua vida a Cristo. E você vê isso aí dos versículos 11 a 15 desse capítulo. E depois acontece um grande movimento de Deus através da vida de Paulo e de Silas. Eles libertam uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. Ela dava muito lucro aos seus senhores que a exploravam naquela atividade. E essa jovem, então, sendo liberta, ela quebra todo o processo de enriquecimento daqueles homens que a exploravam. O que acontece então é que a cidade fica empolvorosa com aquilo que acontece. Provavelmente era alguém como nós vimos muitas vezes aqui no calçadão da Rua Alfred. Pessoas que estão ali são conhecidos de muitos, que a gente quando fala uma notícia, você se lembra daquele cara que ficava tocando violão ali naquela região do calçadão? Muita gente viu. Você se lembra daquela senhora que aparecia e você pegava a identidade e ela falava o número e muitos se lembrando. Assim, irmãos, naquele dia em Filipos acontece um grande alvoroço quando aquela mulher é liberta de um espírito demoníaco. E o que acontece então é que Paulo e Silas são presos, lançados no cárcere mais profundos, e o versículo 24 do texto lido diz que eles tiveram seus pés amarrados no tronco pelo carcereiro. Timóteo,
que você vai ver aí nos versículos 1 a 5 desse capítulo, também está nessa equipe. Mas naquela hora parece que fica com Lucas e ali não participa desse momento da prisão. Sabe, irmãos, embora a gente possa pensar que as coisas acontecem numa sequência razoavelmente normal, porque afinal de contas aquela equipe de evangelização quebrou o lucro de um grupo de poder naquele momento. E a sua mensagem era completamente diferente do que a religião dominante preconizava naqueles dias. Enquanto havia todo um paganismo que era desenvolvido, religiões para todos os tipos de deuses, o panteão romano com mais de 300 divindades era adorado naquele lugar, era uma colônia romana, era uma cidade sob o poder de Roma. E os cristãos chegam ali falando de um único Deus, de um único Salvador, um único Senhor. E tudo isso causa uma estranheza, causa uma repulsa num ambiente pagão. Então, eles estarem presos, de certa forma, é algo natural, olhando aos olhos humanos. Mas é interessante nós pensarmos, irmãos, que o que vem agora, a partir da prisão, é o que vai nos chamar a atenção nessa noite. Naqueles dias, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo era contra a cultura de uma cidade politeísta, de uma sociedade politeísta. Havia deuses e demônios agindo de forma ampla no meio dos povos. E, no entanto, ser crente, um desafio aos costumes, às festas, ao que acontecia no meio daquela sociedade, viver uma vida diferente do padrão social, econômico, religioso da maioria. O ser crente, então, é algo que parece ser realmente muito desafiador no meio daquele povo. E quando nós olhamos para o nosso tempo, irmãos, nós também podemos observar que estamos iniciando uma vida numa cultura que é pós-cristã, aonde falar o nome de Jesus, embora seja muito comum nos nossos dias e amplamente liberado, Jesus tem se tornado apenas mais um entre tantos outros deuses que você tem visto serem levantados nesses dias. E me parece, irmãos, que nós estamos então nos aproximando desse tempo no que tange a vida cristã. E pior, o próprio cristianismo desses nossos dias, irmãos, tem sido extremamente dividido. Igrejas que estão cada vez mais se abandonando como igrejas irmãs e estão se tornando uma disputadora com a outra, por fiéis, por dízimos, por membresia. Pregadores que tentam ser fiéis à palavra do Senhor, pregadores que tentam ser fiéis aos seus próprios valores, às suas próprias opiniões, pregadores que querem viver o que o mundo está dizendo, então são favoráveis a uma nova interpretação das Escrituras, uma releitura, ou, usando uma expressão desses novos dias, uma ressignificação do que é a revelação de Deus. Pregadores que, há um tempo atrás, eram homens que eram extremamente zelosos com a palavra de Deus, hoje vão para a mídia para dizer, olha, não creio mais naquilo que eu preguei durante quase 50 anos. Alguns dias atrás, um pregador que foi líder de uma grande igreja na cidade de São Paulo, antes disso estava no Nordeste durante muitos anos, e agora anuncia aos quatro cantos que não crê mais no Evangelho como cria antes. E assume um pregador desse tempo, que defende os valores das minorias, não no sentido de evitar o sofrimento, mas de abraçá-las como seu rebanho agora. E a Bíblia, pastor? A Bíblia ficou para trás. A Bíblia tem as suas limitações, tem os seus modelos para aquele tempo, não diz muitas respostas para esse nosso tempo. O povo evangélico também, irmãos, tem caminhado por uma forma sombria. Embora muitos se digam, sou seguidor de Jesus, mas eu não sigo as suas palavras. Olhando para esse texto, então, irmãos, em que um homem se converte depois de uma grande experiência, o que será que nós podemos aprender para esse texto nessa noite? O que será que podemos aprender revisitando um texto que é tão conhecido e você sabe bem o que acontece ali? Será que o Senhor pode soprar no meu coração e no seu coração uma chama nova a partir desse texto? Será que eu e você, já sabendo como a história começa, como ela acaba, será que nós podemos olhar para esse texto
e pedir ao Espírito Santo que renove em nós algo que Ele queira nos lembrar, algo que Ele queira dizer: ei, você que abandonou tal prática, tal situação, é tempo de você voltar e acordar. E é isso que eu quero compartilhar com você, querido irmão. Talvez já cansado, talvez pensativo em quantas coisas você já vivenciou. E eu quero falar sobre a conversão desse carcereiro e o que ela nos ensina. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você está aí no versículo de número 28. Uma conversão, querido irmão, acontece numa hora inesperada. Numa hora que não foi programada, que não foi trabalhada o suficientemente para que a gente saiba que hora que vai acontecer. Uma conversão genuína acontece não no nosso tempo, mas no tempo que o Senhor estabeleceu de fato. Olhe para o seu texto. Paulo e Silas presos, irmãos, no interior do cárcere, verso 24. Foram açoitados, verso 23 diz isso, e muito açoitados. Mas o que é que acontece depois desse açoite? Eles, os dois, depois do cansaço, depois da dor, depois de apanharem bastante, sangrando, eles não estão a se lamuriar, eles não estão dizendo: Senhor, como nós que realizamos a conversão de uma família, a família de Lídia, como nós, Senhor, que fomos usados com tanto poder lá na praça, libertamos aquela jovem, Senhor, como nós fomos cair aqui. Mas ao contrário disso, irmãos, como crentes, eles estão louvando a Deus pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. O texto diz, querido irmão, que já passava da meia-noite e eles cantavam, eles louvavam ao Senhor, e a turma da prisão ouvia o dueto daqueles dois. E aqui me parece que Paulo e Silas cantavam direitinho, porque a turma não reclamou, a turma não deu buzinada, a turma não ofereceu abacaxi, mas a turma ficava ouvindo e talvez pensando: esses malucos sofreram tanto e tem essa força para cantar a essa hora da noite. Meus irmãos, eles louvavam a Deus não pelo que o Senhor faria, eles não sabiam o que Deus ia fazer dali a pouco, mas eles louvavam a Deus por tudo que o Senhor já havia feito, pelas histórias que eles já estavam vivendo, porque Deus cada dia mais aquecia os seus corações. Eles cantavam na madrugada, cansados, naquele horário em que a gente não tem forças mais para se lembrar de muita coisa, a não ser do nosso travesseiro. Eles louvavam a Deus e os demais presos ouviam. O verso 25 do seu texto diz isso. Quero chamar sua atenção, querido irmão, porque nessa hora acontece algo fantástico. Ninguém esperava, ninguém havia programado um terremoto, não havia nenhum tipo de revelação: olha, o Senhor vai fazer grande coisa aqui enquanto vocês estão nesse lugar. Não havia, Senhor, uma palavra que movesse o coração. Não havia, minha irmã, nenhuma palavra que naquela hora trouxesse um tipo de alívio. Mas veja, o Senhor age no inesperado. E o inesperado acontece no momento que Deus quer, da forma que Ele quer e aonde Ele quer. A palavra que você tem aí por grande terremoto no verso 26 é mega sismos, ou seja, o Senhor promove um grande tremor de terra naquela hora. Não há nada que possa passar despercebido das pessoas. E um terremoto rompe então as cadeias de todos os presos. O carcereiro, meu irmão, minha irmã, é acordado pelo tremor, pelo barulho ou por ambos. E o texto diz no verso 27, irmãos, que ele supôs então que os prisioneiros tivessem fugido. E ele também seria morto, porque não poderia estar fazendo o seu serviço relaxadamente. Ele morreria porque os presos fugiram. Ele morreria, querido irmão, querida irmã, porque era algo extremamente grave um soldado não estar no seu local de vigília naquela hora. E como seria morto pela fuga dos presos, por dormir em serviço, ele iria aniquilar a sua vida. Paulo então grita. Paulo é movido, querido irmão, por uma iluminação do Espírito Santo ou por uma fala do carcereiro, porque ele estava lá no mais profundo do cárcere. Ele não podia ver o carcereiro lá fora. Ele não tinha noção do que estava acontecendo e aquele homem pegando numa espada para se matar. Mas eu acho lindo, lendo o texto, irmãos, porque
se foi o Espírito Santo que revelou isso a Paulo, se foi um barulho que o carcereiro fez, ou uma palavra que ele liberou, talvez desesperado pela situação, o fato é que Paulo grita. E Paulo não somente grita, irmãos, como um servo de Deus, mas ele mostra que ele ama a vida, que ele é agora misericordioso diante do desespero daquele homem. Horas antes, aquele homem prendia os seus pés no tronco. Agora livrado, agora completamente à vontade, para simplesmente dizer, deixa morrer. Não fez mal para nós? Não nos prendeu aqui? Não confessa outra fé? Que se vá. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo grita, não te faças nenhum mal. E eu pergunto, querido irmão, será que eu faria da mesma forma que Paulo? Será que naquela hora, movido por sofrimento, movido por angústia, movido por chibatadas talvez, será que eu teria essa visão, esse insight de dizer, não te faças nenhum mal? Estamos estudando sobre o amor, hoje foi o último dia. Nesse tempo, irmãos, de tanto cancelamento, de tantas palavras vingativas, de tanto amaldiçoar e de tantas maledicências, onde está a boca dos cristãos nesse tempo? Era madrugada, era um lugar de morte, era um lugar sombrio, era um aparente inimigo ali, era um contexto de sofrimento, era uma atividade sísmica não esperada. Irmãos, para muitos crentes seria o livramento perfeito, o milagre com requintes de bênção se esse homem se matasse. Trabalho completo. Meu inimigo se matou. Mas para Paulo, era uma vida sendo poupada e um testemunho a ser dado. Todos estão aqui. Deus poderosamente segura não apenas os crentes, mas segura também os ímpios naquela cela. Deus poderosamente, irmãos, conserva a vida do carcereiro e conserva a vida de todos os presos. Deus age numa circunstância que na nossa mente, muitas vezes, irmãos, nós não concordamos, porque nós queremos que Deus haja no nosso tempo, do nosso jeito, no nosso lugar, na nossa hora. Porém, o Senhor escolheu a madrugada para agir. O Senhor escolheu um cárcere para trazer salvação. O Senhor escolheu, irmãos, um homem ímpio para ver a glória dele naquele momento. E eu creio, querido irmão, e aprendo com esse texto, que para muitos hoje, Deus não age mais em algumas pessoas, porque é muito tempo, é muito sofrimento, é muita teimosia. Para muitos, Deus não age numa semana de oração, porque é muita repetição. Nós já sabemos o programa, nós já conhecemos quem virá aqui à frente, o que vai falar, nós já sabemos até mesmo os textos ligados à família, e talvez isso não faça mais nenhuma diferença no meu coração, porque ele está tão endurecido diante desses dias, que a gente pensa que é só mais um programa de igreja. Nós não trazemos para o nosso coração que somos nós e Jesus nos encontrando, independentemente daquilo que Ele vai fazer. Irmãos, Deus age em momentos que não são aqueles programados. Deus age na hora que você não está esperando. Deus age naquele momento em que você não se programou. Deus age em circunstâncias, irmãos, que nós pensamos serem completamente de derrotas. Servo de Deus preso. Servo de Deus lá no escuro. Servo de Deus que apanha. Servo de Deus que vê as cadeias se romperem. Uma conversão genuína, querido irmão, acontece nas horas em que nós não percebemos, mas Deus continua sendo Deus. Como é que está a situação do seu lar? Tem pessoas por quem você não ora mais porque você desanimou? Tem pessoas que você não coloca mais na presença de Deus porque talvez
você julgue que está muito fechado, está duro demais a situação. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz assim: há pessoas que só se convertem no meio de um terremoto. Há pessoas que só se convertem após um abalo sísmico. Tem pessoas que não ouvem a voz suave do Espírito Santo. Eles não buscam uma reunião de oração. Eles não procuram ouvir a palavra de Deus. E aí ele conclui dizendo: para estes, Deus produz um terremoto, um acidente, uma enfermidade, alguma coisa muito radical, que de fato vai sopesar os valores que essa pessoa carrega na vida. Os crentes se acostumaram a usar certas expressões: se você não vem pelo amor, vem. Será que é assim que nós queremos que passar? Será que é assim, irmãos? Eu prefiro crer que nós não podemos parar de adorar, de louvar, de cantar e de viver para Deus. Porque o Senhor, na sua misericórdia, vai alcançar aqueles por quem nós oramos, de uma forma que só Ele sabe. Mas nós vamos louvar ao Senhor, porque essas pessoas não vêm pelo trauma, mas vêm pela boa vontade do Senhor. Esse é um tempo de acordar, queridos irmãos. Não para sinais e evidências. Quantos têm buscado apenas sinais? Mas esse é um tempo para a gente restaurar a nossa vida como servos de Deus, esperando em Deus, para estarmos diante de Deus verdadeiramente. A igreja está envolvida numa campanha: eu oro por Juiz de Fora. E muitos se levantam para dizer: eu orar por Juiz de Fora? O que Juiz de Fora faz por mim? A resposta não é essa. A resposta é: essa é a minha casa, é a minha terra, é a minha cidade, e eu vou orar. Porque mais dia, menos dia, de um jeito ou de outro, Deus vai se manifestar. E, irmãos, quando essa hora chegar, eu estarei lá, clamando e louvando ao Senhor, para dizer: Deus é bom e tem transformado a nossa cidade em algo melhor. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto, queridos irmãos, e está no verso 29. É uma parte muito rápida que a gente vai olhar nesse texto, porque traz para o nosso coração alguma coisa que a gente precisa ser lembrado também. Uma conversão verdadeira acontece também, irmãos, com pessoas que foram inimigas da fé. Gente que era contrário, que era perseguidor, gente que era destruidor de igreja, agora é o pregador, agora é aquele que crê. Antes procurou a morte através das dores de Estevão, através da perseguição, como Atos 8 nos traz, mas agora é esse que está ali dentro da cadeia para evangelizar alguém que o Senhor quer salvar naquela madrugada. Esse é apenas uma visão pequena, mas linda, que nos motiva, irmãos. Um carcereiro romano, cidadão, ele ouve e vê o testemunho de alguém que era exatamente como ele. Um inimigo de Jesus, um perseguidor de crentes, um antigo matador, que agora é o que lhe salva a vida. Não é mais o Saulo perseguidor, aquele que espumava a boca avidamente por pegar um cristão. Mas agora, querido irmão, quando a gente lê o relato da vida de Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 22, ele vai dizer que ele foi instruído como um fariseu, alguém extremamente religioso, que conhecia muito bem as Escrituras no Antigo Testamento, conhecia as leis judaicas e romanas, era um obstinado pela guarda da sua religião, mas agora ele está ali surrado, exausto, sangrando, mas amando o seu algoz, dizendo para ele que há esperança. Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Irmãos, Deus nos mostra nessa passagem, nesse trechinho, como aqueles que nós consideramos os mais duros podem ser quebrantados, os mais indiferentes podem ser transformados, os mais difíceis podem ser salvos por Jesus. É um ponto rápido, querido irmão, mas que pode encorajar o seu coração. Minha irmã, minha querida irmã, quantas vezes você não ora pelo seu esposo? Quantas vezes você já não disse: não tem mais jeito, isso é duro demais, foge da palavra. Eu nasci nessa igreja, irmãos.
Mas eu sou fruto de uma mãe que orou pelo esposo durante mais de 30 anos. E 30 anos não são 30 meses, não são 30 dias. E o Senhor um dia ouviu aquela oração. Ela já estava com o Senhor, mas Deus salvou a vida do meu pai. Quantos irmãos, homens, oram pelas suas esposas? Querido irmão, não desanime, não pare de buscar o Senhor. Você pai, você mãe que ora pelo seu filho e o dia passa, o tempo passa e parece que ele avança cada vez mais para longe de Deus, não desanime. Porque o Senhor, além de te fortalecer, Deus vai usar no tempo dele, numa madrugada dessas, num terremoto desses talvez. E ele será transformado, ela será transformada para a glória de Deus. Seja corajoso, seja entregue a Jesus. Deus quebrantou Paulo, e Paulo agora está pregando para alguém que era um cidadão romano como ele. Não há ninguém, querido irmão, querida irmã, sendo da vontade de Deus, que resista ao poder de Jesus. O perseguidor virou um pregador. Nessa semana, que você se lembre disso. Um duro, teimoso, fujão, que sempre rejeita o seu convite. Continue insistindo, convide, chame, ore por ele. E se falar que não vem, fala, olha, eu vou orar por você todos os dias, uma hora Deus vai te alcançar. Seja corajoso, corajosa para declarar isso nesse coração. Deus vai alcançar a sua vida para a glória de Jesus. Mas há um terceiro ponto que eu quero trazer ao seu coração, querido irmão, que está nos versos 30 a 32. Uma conversão genuína, uma conversão real, não é apenas a uma placa, não é uma conversão a ideias de pessoas, mas é uma conversão à palavra e ao Senhor Jesus. O texto é muito claro, porque aquele carcereiro, querido irmão, ele assustadíssimo com o que está acontecendo. O texto diz, no verso de número 29, que ele entra trêmulo dentro daquela prisão, ele se prostra diante de Paulo, diante de Silas. Ele, naquele momento prostrado, deve ter agradecido, deve ter se assustado, deve ter chorado, ele deve ter colocado, que bom que vocês ficaram, vocês salvaram minha vida, coisas desse tipo devem ter sido faladas. Mas aquele homem agora leva os dois para fora. E agora, querido irmão, querida irmã, a tratativa não é mais de assassinos, a tratativa não é mais de bandidos, a tratativa não é mais de alguém que traz algazarra para a nossa cidade, mas agora ele lhes chama de senhores. Ele lhes chama como autoridades. Ele reconhece que aqueles homens têm algo grandioso que ele ainda não conhece. E aí ele faz a pergunta, que não é uma pergunta do tipo, o que eu faço para melhorar de vida? O que eu faço para ter um emprego melhor? O que eu faço para sair aqui da carceragem, de repente subir aí para um posto maior? Mas ele tem a percepção de que antes ele estava completamente perdido. Perdido ao ponto de tirar a sua vida e a sua vida não ter um valor para ele. E diante dessa percepção de perdição, ele traz uma palavra que mostra que ele já tinha algum tipo de contato com o que ele estava falando naquela hora. O que eu devo fazer para ser salvo? É interessante você pensar, querido irmão, que essa é uma pergunta teológica. As pessoas com quem você se encontra na rua não te perguntam isso, né? Estou passando por uma angústia muito grande, minha família, meu filho, minha filha, o que eu devo fazer para ser salvo? Não, a gente não ouve essa pergunta. Somos nós que muitas vezes indagamos as pessoas, olha, você tem convicção de salvação? E normalmente a gente ouve, como assim salvação? Salvação de quê? Mas o fato é, querido irmão, que aquele homem, talvez, e aqui entra uma parte de inferências que a gente vai estar fazendo, mas talvez aquele homem já tivesse ouvido algumas palavras de Paulo e a sua equipe naqueles episódios anteriores.
O verso de número 16 do seu texto diz que Paulo e a sua equipe tinham um lugar de oração já naquela cidade. Já tinha um lugar onde eles se encontravam para orar, para estar diante de Deus. É interessante você pensar que um grupo missionário aqui, embora esteja voltado para a conversão, para anunciar o evangelho, esse grupo missionário tem um posto de oração dentro de Filipos. E o texto, irmãos, mostra que depois daquele episódio com a mulher lá liberta dos demônios, eles vão para orar, para falar com Deus, se consagrarem. Veja que a oração está presente o tempo todo nessa caminhada desses dois. Nos nossos dias, irmãos, nós tratamos a oração como algo que a gente conhece demais. A gente é doutor em oração. A gente só ora pouco. A gente sabe tudo o que acontece, em nome de quem a gente ora. A gente só pratica bem pouquinho. Mas aquele homem, quando ele pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, pode ser também, querido irmão, que ele tenha visto naqueles dois pessoas muito diferentes do resto da turma que estava na carceragem. Talvez olhando para o resto ali dos presos, ele visse homens que eram desbocados, talvez mulheres que sejam distantes de uma vida comum. E a gente não sabe se cadeia naquele tempo era mista ou separada por sexo. Isso também não vem muito ao caso, mas o problema ou a questão é que talvez ele observasse na vida de Paulo e Silas um comportamento muito dissonante daqueles demais. E mais, talvez a canção ou as canções que Paulo e Silas entoassem falavam de fato de salvação. O que eles cantavam naqueles dias? Eles cantavam os hinos que você conhece como salmos. Talvez Paulo e Silas estivessem cantando o Salmo 27, como nós lemos no início desse culto. E talvez eles cantassem: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E um homem amedrontado naquela hora, por conta da fuga, disse: o que eu devo fazer então, para que eu possa experimentar essa salvação no Senhor? Sabe, querido irmão, a resposta, a esperança que ele está buscando, ele vê no verso de número 31. Você não precisa ser como nós no sentido de nos copiar. Você não precisa ter os nossos hábitos, mas você precisa crer de fato naquele que é salvação para a sua vida. É preciso crer no Senhor Jesus. Uma conversão real passa obrigatoriamente, fundamentalmente, não há outra caminhada, não há outra pessoa, não há outro jeito de ser salvo, se não for por Cristo Jesus. Paulo conhecia essa palavra porque ouviu do próprio Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, irmãos, o que nós estamos vendo nessas palavras do verso 31 é que não basta ser religioso. Não adianta vir à igreja no domingo, não adianta ir num outro tipo de igreja e passar cinza na testa depois de viver na carne durante 4 dias. Não adianta ser alguém que acende velas, que faz um tipo de penitência, que busca de alguma forma se sacrificar. É só no nome de Jesus que há salvação. Não é suficiente você ter pais crentes. A minha mãe ora por mim, que coisa boa, mas e você? Os meus pais vão na igreja, eles estarão orando por nós na semana da família. E você? Querido irmão, jargões evangélicos estão aí. Deus não tem neto, é um deles. Deus não tem sobrinhos. Deus tem filhos. E importa, querido irmão, como o carcereiro ouviu aquela palavra: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mais ainda, querido irmão, o apóstolo dirige uma palavra para ele: olha, para você e para a sua casa, creia no Senhor Jesus e será salvo. Meus irmãos, alguns argumentam que existe uma promessa aqui. Não há uma promessa. A realidade é que aquele carcereiro tinha que crer em Jesus, mas toda a sua casa também tinha que crer em Jesus. O evangelho tem que ser pregado ao grande, ao pequeno, ao ancião, ao neném, à criancinha, todas as formas que nós podemos nos comunicar. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem que ser estendida a todo tipo de familiar nosso.
Muitos pais hoje em dia dizem que seus filhos não têm ainda maturidade para ouvir sobre a Bíblia. E têm delegado, então, à escola falar de bons princípios para os filhos, mas não pregam para os seus filhos em casa, não falam sobre o Evangelho, não falam sobre a cruz. Eles não querem que seus filhos, de repente, levantem dúvidas nos lugares de convivência, na sociedade. Talvez meu filho vai ser ridicularizado se ele falar de Jesus, os coleguinhas vão brigar com ele. Irmão, a criança precisa aprender, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A criança precisa entender, porque a gente talvez não esteja vendo que o melhor lugar para o meu filho estar é nos braços de Jesus. O melhor braço que existe não é o meu que o protege, mas é do Senhor Jesus, que o ama e morreu por ele também. E nós temos muitas vezes, irmãos, terceirizado a fé. Nós deixamos para quem quer que seja. Os nossos filhos às vezes são criados por desenhos animados, por livretinhos que falam de tudo quanto é coisa, por heróis que hoje têm a sua sexualidade completamente mal resolvida. E a gente vai deixando, a gente diz que não tem nada a ver, não tem problema algum, eles são café com leite. Mas chega uma hora que vem a fatura, chega uma hora, querido irmão, em que eles são cobrados. Mas quando o apóstolo diz para aquele homem, olha, você precisa de Jesus e a sua família também, o que ele está dizendo é, chama a sua casa, vamos conversar sobre isso. Vamos falar desse evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós vamos depois questionar por que lá em casa as coisas estão complexas. E a gente não percebe, irmãos, que às vezes nós temos abandonado viver o evangelho dentro de casa. Porque a gente acha que dentro de casa está tudo certo. E lá ninguém entra para me vigiar, para falar. Lá é o meu castelo. E é dentro de casa que às vezes a gente toca o tumulto. Dentro de casa as máscaras caem. Dentro de casa o monstro se levanta. Dentro de casa as monstras se levantam. Dentro de casa o nome de Jesus não está. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso vale para você e vale para a sua casa. O que acontece no verso 32, queridos irmãos? Paulo e Silas não vão contar histórias para aquele homem. Paulo e Silas não vão enrolar aquele carcereiro. Paulo e Silas não vão chamar para que ele seja talvez um vendedor de rinodê. Paulo vão chamar aquele homem para que ele conheça a palavra de Deus. E aqui entra um outro ponto, irmãos. Nas nossas conversas, nas nossas caminhadas, muitas vezes nós estamos deixando a palavra do Senhor de lado. Nós estamos abandonando aquilo que nos move, que é o nosso alimento. Mas aqueles homens, irmãos, com dor, com sangue, talvez acordados por conta da adrenalina lá em cima. Que madrugada. Que madrugada. Que madrugada de pregação. Que madrugada de contar o evangelho para um homem que até então lhes maltratava. Será que nesses dias nossos, irmãos, quando somos chamados a expor a Bíblia para alguém, a gente não diz para as pessoas assim, vamos falar disso uma outra hora, depois que a gente sarar as nossas dores? Eu quero pregar, mas primeiro Deus precisa tratar dessa questão nessa área da minha vida. A gente nunca está pronto. A gente nunca assume que é nosso o ministério. E mais, irmãos, a gente se acostumou com uma outra moda evangélica nesses nossos dias. São os crentes que estão no processo. Já ouviram isso? Não, vem com a gente. Você vai entrar no processo. E caminhando com a gente, você vai aprendendo. O que é isso, irmãos? A gente deixou de parar e dizer assim, vamos estudar a Bíblia e ver de fato o que é o Evangelho. E vamos começar com a criação, o pecado, o processo de redenção, Jesus como aquele que vem mandado pelo Senhor para nos salvar, Jesus como meu Salvador, um compromisso com Jesus, e Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja, e eu estou nessa barca. Um evangelho do começo ao fim exposto,
É isso que você quer? Vamos assumir esse compromisso? Vamos ser crente de verdade? As pessoas vão te zombar muitas vezes, vão virar a cara para você, mas é isso mesmo que você deseja? E na nossa pregação, irmãos, nós queremos dizer, às vezes assim, olha, vamos facilitar, porque senão ninguém vem para a igreja. Se o pastor pregar muito pesado, o povo não vem. O povo não pode ficar ouvindo coisa dura, porque está todo mundo hoje meio frágil, meio fragilizado. Essa geração não suporta. Essa geração tem suportado tanta tristeza e tanta maldade, porque não conhece a verdadeira libertação. Paulo e Silas expõem o evangelho bíblico, a palavra de Deus é exposta. De novo, irmãos, que madrugada onde a gente vê a glória do Senhor brilhar em toda uma casa. E aí nós vamos chegar no último ponto dessa palavra, nos versos 33 e 34. Uma conversão sincera, genuína, verdadeira, vai mudar a nossa visão das coisas. E vai mudar as nossas ações, irmãos. É interessante que nos dias mais antigos, quando alguém se convertia, as pessoas tinham aquela tranquilidade em dizer, olha, fulano era assim, 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 assado, mas ele conheceu Jesus, agora ele não joga nesse time mais, agora a vida dele é assim, é desse jeito, ele tem regra para isso, ele vive, como dizia antigamente, na lei dos crentes, ele não se mistura mais, ele é crente de verdade. Mas no nosso tempo, o evangelho parece que está cinzento, misturado. Um evangelho que a gente pode passear por determinadas situações. A gente é meio barro, meio tijolo. A gente tem dia que está lá em cima, tem dia que está lá embaixo. A gente já se acostumou com essas crises. A gente não está mais na mão do Senhor. A gente está na mão do nosso tempo, dos nossos dias. Mas olhe para o seu texto, querido irmão. Naquela mesma hora da noite, verso 33, um homem que depois de ouvir o evangelho, juntamente com a sua casa, ele começa a olhar para aqueles homens e pensar, como eu fiz mal a esses dois. E ele começa a limpar as feridas de Paulo e de Silas. Querido irmão, talvez ele tenha dito, puxa vida, esses homens me impediram de morrer, e olha como eu os tratei. Um comentarista bíblico, John Stott, citando João Crisóstomo, que foi um grande pregador dos primeiros séculos da igreja, ele diz o seguinte, que enquanto ele lavava os vergões dos açoites, ele era lavado dos seus pecados. Enquanto ele abandona a questão de ser um homem violento, truculento, e agora ele está colocando um pano, água, talvez algum tipo de unguento nas costas daqueles que apanharam. Aquele homem colocava a mão e talvez nas suas lágrimas, no seu arrependimento, ele sentia também a mão de Jesus, o lavando, o limpando e dizendo, você agora é meu. Você não vai ser mais aquele. Você saiu dessa era de maldade e agora você vai ser também um pregador. Você vai ser alguém que vai começar um tempo novo. Querido irmão, querida irmã, o ex-perseguidor do evangelho e o carcereiro agora são irmãos em Cristo Jesus. Houve batismo naquela hora, que madrugada. Houve também, meu irmão, uma celebração à mesa. Aquele que prendeu agora chama os bandidos para se assentarem à mesa com eles. E o texto, querido irmão, ele termina com uma grande alegria, com uma manifestação de alegria, mas porque eles agora criam, eles entendiam que Deus estava ali com eles e neles. Sabe, querido irmão, quando eu penso nisso, eu gostaria de perguntar para você e para mim, Deus pode fazer isso tudo de novo hoje? Deus pode fazer isso na sua casa, meu irmão? Deus pode fazer isso na sua casa, minha irmã? Será que Deus pode usar
aquelas circunstâncias mais complexas para chamar um irmão, um querido, um primo, um vizinho para a presença dele? E com isso, já caminhando para encerrar essa palavra, eu queria trazer para o seu coração, para que você não perdesse mais chances de semear no Evangelho de Jesus. Uma conversão genuína, querido irmão, querida irmã, passa por essas coisas que nós vimos aqui. Passa por alguém, talvez, experimentar situações das mais complexas. E às vezes nós oramos para que Deus livre alguém do sofrimento, mas nós não oramos para que aquela pessoa conheça Deus no sofrimento. Às vezes nós oramos para que aquela pessoa possa perceber Deus, possa ser transformada de inimigo em amigo da fé, mas nós não oramos para que seja um inimigo transformado em amigo de Jesus, que conheça Jesus mais do que a gente. Essa é uma semana, irmãos, que a gente está sendo chamado, convocado a pensar. Semanas de oração cansam? Claro que cansam. Cansam mesmo. Porque se não cansar, não foi oração. Semanas de oração, irmãos, são aquelas que talvez tragam dores. E a gente talvez chegue em casa pensando, parece que eu tomei uma surra hoje. Porque eu me coloquei diante de Deus e houve batalha. Mas eu cumpri o meu propósito de orar. Semanas de oração, queridos irmãos, podem nos levar a madrugadas de oração, nas quais Deus vai fazer transformações na nossa vida. E pode ser numa madrugada dessa, que o Senhor nos convoque para gritar para alguém, olha, não te faças nenhum mal. Não acabe com a sua vida, com a sua esperança. Porque eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Eu queria te convidar a baixar um pouco sua fronte. E de olhos fechados, eu gostaria que você pensasse no que eu vou te dizer agora. Deus tem nos chamado, irmãos, a orar por outras pessoas. E nessa de orar por outras pessoas, talvez a gente se levante fazendo os nossos juízos, como a gente falou no início dessa palavra. Mas eu queria te convidar, você, em nome de Jesus, a pedir ao Senhor que te quebrante, para que você não exerça mais juízo. Mas para que você ore por aquele vizinho mau. Para que você ore por aquele seu parente que te zomba como um crente. Para que você ore, querido irmão, querida irmã, por aqueles que são viciados, que talvez a gente ache que não serão libertos mais, mas Deus é Deus. E um terremoto pode acontecer nessa vida. Eu queria te convidar, querido irmão, a pedir ao Senhor que te levantasse para orar com alegria na presença dEle, porque você já é salvo, porque você já goza do privilégio de ter Jesus, mas que Deus te quebrante para que você ame pessoas e não desanime de orar por elas. Porque quanta gente tem passado despercebida aos nossos olhos e a gente nem liga mais, talvez. Essa é uma noite para você pensar, querido irmão, que Deus pode transformar toda a sua casa, toda ela. Seus filhos, todos eles podem estar na presença de Jesus. E é por isso que a gente clama, que Deus salve a todos. Todos do seu lar, dos seus amigos de trabalho. Para que Deus se levante nessa cidade, toque nas autoridades constituídas aqui, para que temam e tremam diante do nome de Jesus. Uma cidade que tem sido abandonada, largada, que Deus nos visite. E eu queria te convidar a orar comigo nessa hora, querido irmão. Não vou te chamar para vir aqui à frente, mas que você realmente deixe o Senhor tocar no teu coração nessa hora. Se você está cansado de orar, fale isso com Deus. Se você está cansado de sofrer, no sentido de não ver respostas, fale isso com o Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus, Pai,
A tua palavra foi exposta. E, ó Deus, diante de um texto que é tão conhecido, Pai, quanta coisa o Senhor trabalha na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, eu rogo, Pai, que o Senhor esteja encorajando o teu servo e a tua serva aqui, Pai. Desperta em nós, ó Deus, a perseverança na oração. Ó Deus, que a gente não desanime a estar na tua presença. Que em hora nenhuma, Pai, a gente retroaja, que a gente venha se ver como incapaz. Mas, Senhor, que nós nos lembremos, ó Deus, que no meio de uma situação de sofrimento, o Senhor produziu grandes conversões. Uma delas foi a desse carcereiro, Pai. Mas a conversão do próprio Paulo foi assim. A conversão, Senhor Deus, de tantos outros também foi assim, no meio de dores, no meio de lutas, no meio de acidentes. Ó Senhor, não deixe o teu povo esmorecer na oração, Pai. Mas que a gente se levante para bradar, ó Deus, para clamar que o Senhor venha salvar aqueles nossos queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso trabalho. Senhor, em nome de Jesus, aquece o nosso coração para que a gente venha ser homens e mulheres de oração nesse tempo, Pai. Que a gente não olhe para a moda, que a gente não olhe, ó Deus, para aqueles que dizem que isso é um desperdício, mas que a gente se lembre, Pai, que o Senhor está no meio da tua igreja. E é aqui que nós devemos estar, Pai. É aqui que é o nosso lugar, é nos teus braços que encontramos vida e vida abundante, Pai. Senhor, essa semana de família, Pai, que o Senhor abençoe os pastores que estarão aqui pregando, Pai. Cada um deles seja ungido por Ti, seja poderoso nas palavras, seja, ó Deus, comprometido em trazer, ó Deus, um tempo de renovo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, nosso ministério de família e os irmãos que oram por famílias aqui, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, acende em nós a chama, Deus, do evangelho genuíno a cada dia. Não permita, Deus, que nós sejamos crentes medíocres, ó Pai, num tempo medíocre, numa sociedade medíocre, Pai. Em nome de Jesus, encoraje, ó Deus, e empodera a tua igreja para isso. Para que, Deus, sejam dias de alegria, de uma adoração contagiante, com poucos ou muitos aqui, ó Deus, que seja um tempo realmente que o teu Espírito se realmente anime, ó Deus, que o teu Espírito se alegre em estar sobre nós, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, aviva a tua obra nesse lugar. Ó Deus, aviva a tua obra na minha vida, na vida de cada um dos nossos presbíteros, pastores, diáconos, líderes de ministérios, Pai. Que a gente não se contente com esse tempo, mas que a gente avance para a tua glória. Senhor, se nessa noite alguém entendeu que precisa de fato de salvação, Pai, que o Senhor, ó Deus, visite, que o Senhor se revele, que o teu Santo Espírito mostre, ó Deus, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja tocando nessa vida para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus.